Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre mudança de vida. E um exemplo assim, muito significante que temos na Bíblia é de Raabe, porque ela era uma prostituta em Jericó e ela cultuava deuses pagãos. Porém, ao ouvir sobre as maravilhas que o Deus único havia feito, ela percebeu que os seus deuses pagãos não tinham poder algum e não haviam feito nada por ela. E que esse Deus único era o verdadeiro. Então, eu vou ler Josué 2, 1 a 22 para vocês entenderem um pouquinho da história dela e como ela influenciou na vida dos espias que foram enviados por Josué. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escura, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo da beneficência e da fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos a monte, para que porventura vos não encontreis perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família de teu pai.
Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Ou seja, ela ajudou esses espias a fugir. E ela creu que quando eles combinaram que ela não iria ser morta, nem a família dela, ela creu nisso. E ela colocou a corda na janela, como eles pediram. E lá ficou até que Jericó foi invadida. E a casa de Raabe fica no muro de Jericó. Quando esses muros foram derrubados, quando o Senhor derrubou esses muros, a casa dela ficou intacta, ficou inteira. E todo mundo que estava lá dentro sobreviveu. Então, esse acordo entre eles foi cumprido. O Senhor poupou a vida de Raabe, da família dela, porque a fé dela foi enorme, foi maior do que muitos hebreus, digamos assim. E o que eu acho muito interessante é que ela foi acolhida pelo povo hebreu. E ali ela formou uma família, e de sua descendência nasceu Jesus. Jesus é descendência de Raabe, uma ex-prostituta. Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte, que não deve ter sido fácil para Raabe mudar toda a sua rotina, aceitar um Deus único, conviver com pessoas que ela não conhecia. Eu tenho certeza que muitos hebreus julgaram ela, condenaram ela por ela ter sido prostituta, porque muitas pessoas assim fazem até os dias de hoje. Ainda que uma pessoa se converta, ela fica marcada pelo passado sujo dela. E isso é muito errado, porque nós não temos direito de julgar ninguém. E se a pessoa realmente mudou, se a pessoa teve uma transformação em Cristo, ela é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos purificados e somos nova criatura. Ou seja, o nosso passado sujo, impuro, fica para trás. E é por isso que nós devemos amar as pessoas independentemente de qualquer coisa. Nós devemos respeitar as pessoas, ajudar, porque a verdade é que não é fácil o processo de purificação, de arrependimento, mas vale a pena, é um processo que vale a pena, porque quando a gente deixa o nosso passado para trás, quando a gente deixa Jericó para trás, tudo que a gente consegue é a conquista da terra prometida, é o cumprimento do nosso propósito. E nós sabemos que Deus tem um propósito muito grande para cada um de nós, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que seguir tendo uma fé inabalável, assim como Raabe teve. Ela não era hebreia, ela não cultuava a fé dos hebreus, mas ela decidiu crer nas maravilhas que o Deus de Israel havia feito, e isso transformou a vida dela. Então a fé transforma vidas, muda as nossas vidas, e nós temos que cultivá-la, nós temos que trabalhar para que não deixemos a incredulidade alcançar a nossa mente, nosso coração. E essa palavra que eu vim deixar hoje para vocês. Um beijo.